Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando o programa semanal ABC do Espiritismo, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz, com a minha apresentação, André Luiz Querini Vilar, e a do meu pai Sérgio Vilar, que ainda não retornou às gravações. É uma alegria estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, cada semana vendo a temática de uma dessas obras. E hoje veremos algumas perguntas e algumas respostas do Livro dos Espíritos. Um livro fantástico, um livro extraordinário, que tem tanto a nos acrescentar, que tem tanto a nos ensinar, que tem tanto a nos mostrar a respeito dos mais variados assuntos: filosofia, ciência, espiritualidade, moralidade, Jesus, a visão de Jesus como guia e modelo para todos nós, a religião, o religare, a palavra em latim, o religare o nosso pensamento ao pensamento do Criador. E hoje nós vamos continuar vendo o livro terceiro. Vamos hoje começar a Lei de Adoração, capítulo 2, finalidade da adoração. A primeira pergunta é a 649. Em que consiste a adoração? Resposta: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Adorarmos não significa bajularmos, não significa comprarmos. Olha, eu vou agradar para na hora que eu precisar eu ter algo a meu favor. Não. Adoração é adorarmos ao Criador como nosso Pai, como nosso Criador, como aquele que nos deu a fonte límpida para que pudéssemos desenvolver e reencarnar. Adorar não é ficarmos cultuando exteriormente, achando tudo muito lindo, achando tudo muito bonito, achando tudo maravilhoso e esquecendo deste ato íntimo, trazermos Deus para o nosso íntimo, para o nosso coração e fazermos dele um templo de adoração é cultivarmos dentro de nós a esperança, a harmonia dos sentimentos, dos desejos, acalmarmos aquelas sequelas que nós ainda possuímos do homem velho, é vermos na criação, por meio do seu Criador, a excelência da obra. Já não se fala que pela obra se conhece o obreiro? Pois bem, olha o planeta magnífico que nos foi emprestado. Olha a natureza, os animais. E interessante é que nós, os seres pensantes contínuos, éramos para dar o exemplo de moralidade, o exemplo de civilidade, o exemplo de sociedade. E nós vemos no reino animal, um reino não dotado de inteligência como o nosso, uma inteligência muito rústica, muito ainda pareada com o instinto, e nós percebemos que lá existe uma harmonia. E às vezes dentro de um lar, dentro de um trabalho, dentro de um templo de oração não existe. Será que não existe, partindo da premissa de cada um de nós, por falta desta adoração? Por falta de trazermos este princípio que nos aproxima de Deus? Questão seguinte, 650. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? A adoração, ela nasce no íntimo do meu ser inato, de modo inato, ou ela é um sentimento que vai crescendo e podendo ser ensinado? Eu aprendi a adorar, eu aprendi a orar, eu aprendi a dar uma cesta básica. Como é que a adoração é? É inato, vem instintivamente, ou ela pode ser ensinada? Resposta:
sentimento inato, como da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Sentimento inato. Então não é fruto de um ensinamento. Os meus pais me ensinaram muitas coisas. Os meus professores, desde o jardim da infância, me ensinaram muitas coisas. Eu aprendo muitas coisas com a minha esposa. Eu aprendo muitas coisas com as pessoas do meu lado no meu dia a dia. Mas em matérias de sentimentos, é cada um por si. A forma que eu adoro a divindade é diferente da forma que você adora. E neste quesito não tem quem adora mais ou quem adora menos. Existe sim uma adoração mais sublimada, como é o caso de Chico Xavier. Em nada Chico Xavier se assemelha a nós. A sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de conduzir a existência era mais sublimada do que a nossa. Neste tocante não há dúvidas a respeito disto. Mas nós percebemos que é algo que vamos aprendendo sozinhos. Vamos despertando. Aí cabe também o nosso desejo. Qual o nosso real desejo de adquirirmos o sentimento da adoração? Qual a nossa real vontade em torno de um sentimento tão nobre que Allan Kardec coloca como uma das leis que repousam na natureza? Se ela está aqui, não é obra do acaso, não é obra de superstição. Qual tem sido o nosso ensejo por permiti-la? Permiti-la, falando a respeito da adoração, que ela nasça em mim e fique em mim. Eu adoro muito Deus, eu acho a natureza fantástica, eu vou no templo de oração, eu me encanto com as crianças na evangelização. Isso não é adorar a Deus. Primeiro que a adoração ao Criador eu não preciso de um templo circunscrito. Eu posso fazer no meu trabalho, eu posso fazer em casa, eu posso fazer no trânsito, eu posso fazer numa viagem de avião, eu posso fazer tomando um banho. É o pensamento e o sentimento que sai de nós. Eu não tenho que adorar a Deus com dia e hora marcada, igual o Evangelho no Lar. Olha, terça tem Evangelho no Lar 7h30. Não é assim que funciona. A adoração, ela vem do íntimo. Ela não pode ser com hora marcada, com dia marcado. Ela tem que ser espontânea. E a outra questão, ainda neste bloco do programa, 651. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Resposta: não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. Interessante porque todos os povos acreditam num ser superior. Dentro deles tem um ateu. Mas não existe um povo que a sua cultura é ateísta. Toda a base no mundo todo adora a um ou a mais deuses, desde a antiguidade primeva, sempre exaltando. Vamos ver o Império Romano com os seus vários deuses, no Olimpo, já na Grécia, a ideia de Zeus, a ideia dos deuses. Nós vamos ver os caldeus na Babilônia, também com a ideia dos múltiplos deuses. Nós vamos ver no Antigo Egito aqueles manuscritos, aqueles desenhos magníficos que haviam naquela época, já exaltando as divindades, já que era um povo politeísta. E foi Akenaton, o faraó Akenaton, quem trouxe a ideia de um único Deus.
o Deus Sol, mas que também foi rejeitado com a sua desencarnação, já parou por ali aquela ideia do monoteísmo, e como a classe sacerdotal daquela época era muito forte, voltou novamente a ideia dos múltiplos deuses. Agora, é interessante que nenhum povo foi desprovido por completo da adoração. Não houve povo, não houve cultura. Dentro dos povos haviam aqueles que não concordavam, que não aceitavam, que não viam sentido, como até hoje. Mas não houve na história que nós tenhamos conhecimento, salvo aquelas que eventualmente se perdeu ao longo do tempo, mas das histórias que nós temos narradas até o presente, todos os povos, independente da época, independente da cultura, independente da espiritualização daqueles líderes e daqueles seguidores, acreditava-se em algo. A própria compreensão cristã é unânime em falar sobre a vida após a morte. Os irmãos evangélicos ou reformados que vamos dormir até o dia do juízo final. Os irmãos católicos com a ideia do céu, do inferno e do purgatório. E as outras religiões cristãs mais vinculadas à espiritualidade, o espiritismo, a umbanda, a quimbanda, o candomblé, todos crendo na vida após a morte. E mais do que isto, em comunicação semanal com os espíritos por meio da mediunidade. Por meio da mediunidade. Então nós vemos que essas ideias inatas sempre estiveram conosco. E de quando em quando nós vamos tendo uma ampliação, uma profundidade na compreensão a este respeito. No próximo bloco, nós vamos ver a última questão que compõe a finalidade da adoração e nós vamos iniciar a adoração exterior, que também é um outro assunto que merece da nossa parte uma análise, uma ponderação e vermos também, nesse segundo momento, se estamos efetivamente adorando simplesmente por adorar. Eu chego na casa espírita, não sinto nada, eu chego no Evangelho no Lar, não sinto nada, eu chego para fazer uma prece, não sinto nada. Algo está errado. Sentir aquela paz, aquela harmonia natural. Então vamos ver com a continuidade do nosso estudo ainda de hoje e também com conexão nas próximas semanas, se não há algo que podemos fazer para melhorar. Nós vamos para o intervalo, para os amigos da TV Mundo Maior e nós vamos continuando com os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Então, a última questão que compõe finalidade da adoração é a 652. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? Podemos imputar as leis naturais à fonte. Fonte é o nascedouro, o princípio, a primazia, o início da lei de adoração? Resposta: ela faz parte da lei natural, porque é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso, a encontramos em todos os povos, embora sob formas diferentes. Então, quanto mais espiritualizado é um povo, moralmente falando, mais sutil é a lei de adoração. Mais natural, mais sutil. Quanto mais atrasado é o povo, mais recalcitrante a adoração. Mais terra-terra. Precisa de mais ritualísticas, precisa de mais badulaques, precisa de mais intercâmbios para que ocorra aquela adoração. Quanto mais sutil, menos. Menos badulaques, menos tudo. Porque adoração é pensamento a pensamento, coração a coração.
É o meu coração que se aproxima ao do Criador? É o meu pensamento que aproxima ao do Criador? É a minha vontade que aproxima a do Criador? E não o oposto. E não o oposto. Então nós verificamos com muita clareza e também assertividade de que estamos diante de uma proposta. É uma proposta a adoração, que cabe partir de nós, sem imposição, sem exigência, sem intransigência. É natural, é da lei da natureza. Quando eu pego uma manga que não está madura, quando eu pego um cacho de banana que está verde, quando eu pego um mamão que ainda está verde, ele vai amadurecer, mas o sabor não é o mesmo que se ele tivesse amadurecido no pé. Não é o mesmo. Às vezes a casca está verde, ainda o fruto já está bom, e às vezes a gente pensa que está verde e apodrece. Às vezes a casca já está bonita, nós vamos abrir, ele está verde, porque foi apanhado antes da hora. Tudo tem o seu momento. Na antiguidade, quando nós vamos ver a Mesopotâmia, quando nós vamos ver os grandes povos que passaram por nós, todos eles seguiam a lei da natureza. Então é a época da cheia, é a época da seca, é a época da chuva, é a época do sol escaldante. E eles plantavam, colhiam, criavam em função da natureza e viviam em harmonia. Povos que duraram séculos e alguns milênios, de forma rústica. E hoje, às vezes, nós queremos muito pela ganância, pelo materialismo, pelo dinheiro, sempre à frente de tudo. Queremos ter as coisas ali. E aí depois não sabemos o porquê que o mar está avançando cada vez mais sobre as cidades litorâneas, o porquê que de quando em quando blocos de gelo. Outro dia eu vi uma reportagem que saiu, por assim dizermos, da calota polar, uma massa de gelo que o tamanho dela corresponde a 15 Paris ali dentro. 15 de uma das maiores cidades da Europa. Então depois nós não sabemos o porquê. O porquê do aquecimento global, o porquê que está com as tempestades em fora de época, o calor escaldante, tudo invertido. Ah, agora já passou a época da chuva e continua. Opa, agora era para ser uma época de chuva, está seco. Depois nós não entendemos o porquê. Então a adoração, ela não pode ser essa interferência e ingerência que fazemos na natureza. A natureza está dando sinal de que o homem está maltratando ela. Dentro do nosso ser, tem que ser uma lei natural. Ah, eu tenho que adorar. Ah, eu tenho que sentir. Ah, eu tenho. Não temos que nada. É gradativo, ela vai vindo com naturalidade. E agora nós vamos iniciar o item 2, adoração exterior, questão 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? Resposta: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. Nós respeitamos todas as religiões espiritualistas que utilizam tabaco, que utilizam instrumentos, que utilizam imagens, mas nós sabemos que para cultuar verdadeiramente nós não precisamos de subterfúgios. Respeitamos e não estamos dizendo que somos mais do que ninguém, de modo algum. Mas o que a espiritualidade está nos dizendo é que para verdadeiramente adorarmos, nós não precisamos de nada não. Pode ser na onde for, na hora que for, partindo de dentro do nosso ser. Partindo de nós. Saindo de nós. Isso é importante de nós realçarmos. Isso é importante de nós levarmos em conta. Porque às vezes eu fico muito preso, não é? A corrente, a pulseira, a colar, a imagem,
a barulho. Não precisamos, não. Não precisamos. Não precisamos. Mas se a pessoa vê a necessidade, se a pessoa se vê precisando, devemos respeitar. Devemos respeitar. Mas a adoração pura, genuína, ela é independente de qualquer coisa exterior para que se realize, já que Deus nos observa diariamente. Continua. 653A. A adoração exterior é útil? Sim, se não for um vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que o fazem só por afetação e amor próprio e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom e fazem mais mal do que supõem. Então, pode cultuar exteriormente? Pode. Tem finalidade? Tem. Se a pessoa se vê necessitada disso, não há problema. Não há problema. Siga as suas necessidades. Agora, a espiritualidade fala, se vai ser por meio exterior ou não, faça com amor. Dentro da casa espírita, nós não devemos fazer por fazer, não. Devemos fazer com amor. Fazer pouco, fazer simples, fazer o que está ao nosso alcance. Mudar o mundo não vamos, transformar os outros não vamos, mas nós temos a grande oportunidade de mudarmos a nós. Nós temos a grande oportunidade de nos corrigirmos, de evoluirmos, de crescermos. Seja por meio da adoração exterior, seja por meio da adoração íntima, inata, partindo do coração, indo ao encontro de outros corações necessitados. E a última questão de hoje, ela tem uma resposta maior e o tempo talvez não dê para eu estudar todo ele, não dê para eu ler todo ele. Então, se eu não conseguir ler toda a resposta, eu vou comunicar e vocês peguem o livro físico ou PDF e vejam a resposta toda da questão 654. Deus tem preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Resposta: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Vamos aqui fazer um parênteses antes de continuarmos a leitura. Allan Kardec, ele é fantástico. Ele perguntou, olha, já que tem muitas formas de adorar a Deus, existe alguma que aos olhos do alto poderíamos dizer como sendo a mais eficaz, a mais correta, a melhor? Não. O importante é partir do coração. O que Deus leva em conta são as intenções. Muitas vezes, em repetidos casos, Allan Kardec nos fala da importância de observarmos as intenções. Eu diria até que as intenções equivalem ou ultrapassam as ações. Porque às vezes a minha ação é de dar uma cesta básica, mas eu estou dando para sair na foto. Às vezes a minha intenção é de visitar um familiar doente, mas é com aquela ideia de que quando eu precisar da ajuda dele, eu vou jogar na cara dele que eu estive lá visitando-o e ajudando-o no momento da dor. Ah, eu vou na sopa fraterna, uma vez por semana, uma vez por mês, mas com aquele sentimento de falar para os outros, eu sou caridoso. Então as ações neste caso têm sua importância, mas são diminuídas. Porque a intenção, a ação é louvável, mas a intenção é menos digna.
Então, mais importante do que as ações propriamente são as intenções que nos alimentam. Porque Deus não está olhando quantas cestas básicas eu dou, quantos passes eu aplico, quantas visitas eu faço. Deus está olhando como é que é o André na sopa, como que é o André na distribuição da comida, como que é o André no passe. É lá que eles estão me observando. São as minhas intenções. As ações por si só, elas são mortas. Elas dão seu resultado, se é no gênero alimentar, vai saciar a fome de muitas pessoas. Se é no gênero espiritual, vai levar reconforto a outras tantas, mas vai ficar por aí. Agora, Deus vai ver o meu esforço, Deus vai levar em conta a minha dedicação, Deus vai levar em conta a minha adoração naquele momento do trabalho. Então, infelizmente, eu não consegui ler toda a resposta, mas eu convido para que leiam a continuidade, estudem, meditem aí na casa de vocês. Nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, o nosso tempo voa, se pudéssemos ficaríamos mais tempo, mas não é possível. Que Jesus e os bons espíritos nos amparem, nos iluminem, que a mensagem de hoje possa nos trazer um pouquinho de esclarecimento e possa nos trazer um pouquinho também de pensamentos renovados. Muita paz, muita luz e até o próximo programa.